E a equação de Bernoulli ela é uma equação não linear, tá? A gente está com a equação não linear justamente por causa desse termo aqui, y elevado a n. Mas a gente aprendeu com equações homogêneas que às vezes se a gente fizer uma substituição esperta na equação, você consegue reduzir ela a, a uma das equações que a gente já sabe resolver. Isso acontece com a equação de Bernoulli. Se eu fizer a substituição, então veja só, o lado direito dela tem toda a cara de uma equação linear, mas o esquerdo tem uma potência da variável dependente que é y, da função y. Ok? Então, a gente faz a substituição z igual a y elevado a 1 menos n, e essa substituição vai tornar a equação 1 linear. E se é linear, a gente resolve. Quer dizer, pelo menos a gente tem um método para resolver, e aí vai aparecer uma integral no membro direito, que a dificuldade vai ser resolver essa integral. Tá claro aí, pessoal? Sim, sim. Então vou para essa justificativa. Vou justificar essa afirmação. A substituição z igual a y elevado a 1 menos n transforma 1 numa equação linear. Vamos verificar que z igual a y elevado a 1 menos n verdadeiramente transforma 1 em uma equação linear. Ok? Como é que a gente faz isso? Vamos derivar z'. Quando a gente deriva z', isso dá, usando a regra da cadeia, vai dar 1 menos n, né? Y elevado a menos n. E aí, y'. Usei regra da cadeia duas vezes. Agora, multiplicando, vou chamar isso aqui de A, tá? Multiplicando 1 por y a menos n. Isso aqui que eu estou fazendo é basicamente o procedimento que a gente vai fazer sempre que tiver uma equação de Bernoulli. E utilizando A, temos. Olha só, eu vou olhar para 1, tá vendo? Vou multiplicar por y a menos n primeiro. Então, vou lá multiplicar por y a menos n. Fica y a menos n, y' mais p de t y vezes y a menos n. Então, fica assim. Igual q de t, era y a n, eu estou multiplicando por y a menos n, então fica y a zero que eu não preciso escrever. Ok? E aí, o que eu faço? Eu substituo tanto a expressão de z quanto a expressão a. Então, ó, y a menos n, y', se eu observar, está aqui, ó. Isso, então, será igual a z' sobre 1 menos n, mais p de tz, tudo bem? Igual a q de t. Pronto. Eu multiplico aí por 1 menos n, multiplico por 1 menos n, que é um número,
transformei, então, a equação 1 nessa equação aí, essa equação, que é linear. E se é linear, eu identifico agora o novo P de T, né? Que é esse cara aqui. É ele que eu vou integrar, elevar exponencial a essa integral, multiplicar por toda a equação. Ok? Então, isso aqui ensinou para a gente o método. Eu faço a substituição. Quando eu fizer a substituição, eu vou transformar a equação de Bernoulli em uma equação linear. Então, esse é o exemplo 1.1 da aula de hoje. Eu tenho essa equação 2. Observe que essa equação 2 é uma equação de Bernoulli. Vou mais 2y igual a 5 seno de 2t y quadrado. Essa equação aí, ela é uma equação de Bernoulli. Se ela é uma equação de Bernoulli, o método que a gente usa é chamar z de y a 1 menos n. Quem está sendo n aqui? O n está sendo 2. Então, 1 menos n é igual a menos 1. Fazendo z igual a y a menos 1. Temos z' igual a menos y a menos 2y', ok? Aquela conta que eu acabei de fazer lá com o William, mas aí eu fiz com o menos 1 ao invés de 1 menos n, tá bom? Então, quando eu derivo aqui, y menos 1, caiu menos, tira uma unidade do expoente, então fica menos 2, deriva a interna, aparece o y'. Daí, então o que eu faço? Eu multiplico toda a equação 2 por y a menos 2. Então, eu vou ficar com y a menos 2, y' mais 2 vezes y a menos 1 igual a 5 seno de 2t. Eu observo que esse cara aqui, ele é exatamente menos E'. E que esse aqui é exatamente Z. Então, eu fico com menos E' mais 2Z igual a 5 seno de 2t. Ou, se eu quiser deixar o Z' positivo, eu multiplico por menos 1. Essa é uma equação linear, tudo bem? Quem é o fator integrante? O fator integrante é a exponencial da integral desse cara, né? Ok? Esse é nosso fator integrante. Significa que eu vou multiplicar toda a equação por ele. Quando eu fizer isso, o membro esquerdo será a derivada de um produto. Ou seja, o membro esquerdo fatalmente é a derivada desse produto aqui. Para resolver, precisamos integrar, ou precisamos calcular a integral de E a menos 2t seno de 2t dt. Certo? Eu vou chamar que ao mesmo tempo eu posso reescrever como sendo a integral de metade da integral de A menos S seno de S. Vou usar outra coisa ao invés de S. Vou usar X. Esse exemplo não tem X. Vou usar X.
Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professor. Pronto. Muito bom. Agora eu quero que vocês me ajudem a integrar isso aqui. Integrando por partes, pelo método da integração por partes. Isso aqui é uma maneira de dizer, né? Integrar por partes, né? Que você vai integrar através do método de integração por partes. Então é um abuso de linguagem que a gente comete aqui. Se a gente colocar u igual a seno de x e E a menos x dx igual a dv, coloco dv igual a E a menos x dx, temos du igual a cosseno x dx e v igual a menos E a menos x. Logo, essa integral aí é meio vezes u vezes v menos integral de v du. Então fica mais integral de v, eu já usei o sinal ali, du é cosseno x dx. Então, eu vou colocar o u como sendo cosseno x e dv é a menos x dx. Temos du igual a menos seno x dx e v igual a menos E a menos x. Significa que temos meio menos E a menos x seno de x, e agora essa integral aqui, né? Essa integral que a gente está resolvendo por partes. Então, é u vezes v, u vezes v, menos a integral de v du. Muito bem. Seguindo aí, olha só o que a gente obteve. A gente obteve que i é menos E a menos x sobre 2 vezes seno x mais cosseno x. Isso aqui menos meio vezes i, não é verdade? Esse cara aqui é o i. Na verdade, quando eu multiplico por meio, ele se torna o i. Estou verificando. Isso. Olha só. O i é a metade daquela integral. Então, quando eu multiplico por meio, o que aparece aqui é o i. E, portanto, o i ele é E a menos x sobre 4. E agora eu já posso voltar de x para 2t. Seno 2t mais cosseno 2t. Então, bem, olha só, eu estava fazendo isso para poder integrar esse cara aqui, né? Ok? Então, vou integrar, vai ficar e elevado a menos 2t z igual a 5, menos 5 vezes i. Então, é a menos 2t z é menos 5 vezes i, ou seja, dá 5e a menos 2t sobre 4, seno 2t mais cosseno 2t, mais uma constante. E, por sua vez, quer dizer que z, vou colocar de t aqui para enfatizar, vai ser 5 quartos de seno 2t mais cosseno 2t mais c elevado c vezes a 2t.
Mas se lembra, quem era o z? O z era y menos 1. E se a gente usa isso aqui, se z é y menos 1, y é z a menos 1. Então, y é o inverso multiplicativo desse cara. Significa, inclusive, que eu posso escrever 4 sobre 5 vezes seno 2t mais cosseno 2t mais 4c é a 2t. Essa é a solução geral. Olha só. Agora ele pede para acrescentar uma condição inicial, né? Ou seja, encontrar a solução particular com as seguintes condições iniciais. Primeiro, y de 0 igual a 1, depois y de 0 igual a 0. Então, vamos ver aqui o caso y de 0 igual a 1. Se y de 0 igual a 1, vou chamar aqui de B, o que a gente vai conseguir aí? Então, no lugar de y, eu coloco 1. No lugar de t, eu coloco 0. Então, fica, ó, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então isso aqui é 5, mais 4c. Ok? Tudo bem aí, gente? Ora, para que isso seja 1, para que essa fração seja 1, esse denominador tem que valer 4. E para que ele valha 4, o c tem que valer menos 1/4. Neste caso, quem será a solução? Só substituir na expressão de y, eu substituo c por menos 1/4. E aí, y de t é igual a 5 seno 2t mais cosseno 2t menos EA 2t. Ok? Isso aqui eu posso plotar essa família no GeoGebra. Tá aí a família de soluções. No caso, C igual a menos 1/4, ou seja, é um 0,25 aqui. A solução é dada por esse cara. Em 0 vale 1, tá vendo? Em 0 vale 1. Certo? Agora, se eu mexer com esse parâmetro, que é o parâmetro C da equação, veja que por mais que eu possa me aproximar, eu não chego no 0, tá vendo? Posso inclusive colocar um alcance maior para ele, porque claro que o software ele tem a limitação, certo? Então, parece que eu estou aproximando, mas será que eu me aproximo de verdade? A questão, porque eu tenho o caso y de 0 igual a 0, ok? Isso aqui é uma equação linear. Ela, pelo teorema de extensionicidade, a gente percebe que ela é uma equação que tem solução única, que o problema de valor inicial possui solução única. Para esse problema de valor inicial, eu estou tendo dificuldade aqui. Inclusive, se eu usar a expressão B, o que eu faria? Y de 0 igual a 0, precisaria
escrever zero, né? Zero igual a 4 sobre 5 mais 4c. Mas essa equação ela não tem solução. Eu quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção que o problema, essa equação com a condição inicial y de zero igual a zero, tem uma solução, mas que não aparece na família de soluções expressa pela identidade B. No caso y de zero igual a zero, a solução não é expressa por B. Mas ela existe pelo teorema de existência de unicidade. Eu vou dizer quem é ela. A solução é a função identicamente nula. É a função identicamente nula. Porque essa função ela fica de fora quando eu uso o método. Lembra que z foi y menos 1. Para isso fazer sentido, a função y não pode anular, não pode ser identicamente nula. Tudo bem? Então, quando eu apliquei o método, eu excluí a possibilidade da função identicamente nula ser solução. Portanto, a família de soluções, quando ela aparece sem essa possibilidade, sem a possibilidade de nela conter a solução, a função identicamente nula. E, de fato, a função identicamente nula é solução, porque y de zero é igual a zero. E se eu olhar para a equação, substituir y por zero, a equação é satisfeita. Então, a função identicamente nula é, na verdade, a solução trivial da equação aí. E que não aparece nessa família aqui. Vamos seguir aqui com mais um exemplo de Bernoulli. Essa equação de logística é um exercício. Exercício para vocês. Resolva a equação 3 através do método das separáveis, porque essa equação é separada. Ok? Nessa aula a gente vai resolver usando o método da equação de Bernoulli. Observando ela como uma equação de Bernoulli, olha só. Quem é o n aqui? O n está sendo 2. Se o n é 2, minha substituição z igual a y menos n será, como foi no exemplo anterior, 1 menos 2, é menos 1. E z igual a y elevado a 1 menos 2, ou seja, z igual a y menos 1. O z', a gente já viu essa conversa aqui. Se eu multiplicar a equação 3 por y menos 2, então fica y menos 2, y' igual a vezes y vezes y menos 2 dá y menos 1 menos b. Observando que a conta que a gente fez, esse cara é exatamente menos z', esse é z, significa que eu posso escrever z' mais az igual a b. Essa é a nossa equação linear. Então, essa equação linear aí, quem é o fator integrante? É a exponencial da integral de p de t. É a elevado a at. Então, quando eu multiplico o fator integrante pela equação, o membro esquerdo vai ficar a derivada do produto, o direito vai ficar esse cara aqui. Quando eu integro, eu vou ter b sobre a, não é? A integral desse aqui. Multiplico pela exponencial de menos at, para poder isolar o z. Então, fica b sobre a mais c é a menos... Como y é z a menos 1, segue que y de t será 1 sobre b sobre a mais c é a menos t. Antes de trabalhar mais com isso aí, eu posso já
encontrar quem é C em termos da condição inicial, tá vendo? Y de 0 igual a Y0. Usando y de 0 igual a y0, temos y de 0 é 1 sobre b sobre a mais c. E aí eu quero identificar quem é c. Ou seja, c é 1 sobre y0 menos b sobre a. Ok? Quando eu identifico isso, eu posso colocar de volta aqui nessa expressão, eu vou chamar de C. Substituindo, temos y de t igual a y de t igual a 1 sobre b sobre a, mais C, que é 1 sobre y0 menos b sobre a, é a menos AT. Ok? Bem, isso aqui eu posso trabalhar um pouco mais com as frações e obter algo do tipo a menos by0 é a menos AT, quer dizer, y de t será, eu vou multiplicar tudo pela exponencial e vou escrever assim. Quando eu multiplico, fica a menos by0 mais by0 é elevado a t. E essa aí é uma maneira de escrever a minha solução.